Bom dia! Tudo bom, crianças? Está começando agora mais uma hora da música! Esse momento muito legal que nós vamos nos divertir bastante, mas tia Neliane, eu tô esquecendo de alguma coisa para poder começar a hora da música de verdade, ó. Sim, tio Wildo, uma coisa muito importante que é a nossa regrinha. Então, ó, quero ver todo mundo em casa fazendo a regrinha com a gente, porque é participar com alegria! Isso mesmo, crianças. Lembrando que os homens, ó, com as mãos fechadas, balançando pra cima assim, participando com muita alegria. Isso, e as meninas balançando as mãozinhas e dando aquele sorrisão, crianças. Sabe por quê, crianças? Por quê? Deus é muito divertido! Isso mesmo, então agora que a gente já sabe qual é a nossa regrinha, então levanta aí, vem com a gente, vem cantar, porque nós estamos muito alegres que Jesus nos salvou e nos transformou. Então vamos lá, crianças, todos em pé aí em casa, vamos cantar com a gente essa música muito legal! Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Bam, baram, bam, bam, bam. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Porque estás alegre, estou alegre. Conta-me o porquê. Estou alegre, porque estás alegre, isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me, razão de estar alegre assim. Bam, baram, bam, bam, bam. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Bam, baram, bam, bam, bam. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Muito bem, crianças. Agora que nós cantamos a nossa primeira música, nós temos uma coisa muito importante para contar para vocês. Não é, tio Wildo? E a nossa coisa importante, crianças, é aquilo que é legal e não é legal. E isso agora... mesmo, tia Neliane, porque está na hora do nosso É Legal e Não É Legal. Lembrando sempre que nós devemos fazer aquilo que é legal. E aquilo que, ó, não é legal, nós não devemos fazer, tá bom, crianças? Então vamos ver a imagem do É Legal de hoje? Vamos lá para a imagem. Olha só, tia Neliane, tem uma criança ali, ó, bem fortona, porque ela está comendo frutas e legumes, não é verdade? Criança, você aí em casa, você gosta de comer frutas e legumes? Fala pra mamãe aí que tá perto de você. Você gosta? A mamãe deve saber mais do que ninguém se você gosta ou não gosta, não é verdade? Mas eu, tio Wildo, eu adoro. Eu gosto muito. Eu também, tia Neliane, eu gosto muito. É muito bom, crianças. Vocês devem também comer bastante, ó, frutas, legumes, né, tia Neliane? Pra ficar forte igual um personagem da Bíblia, né? Que era bem fortão porque ele comia frutas e legumes, né? Isso. Vocês sabem o nome deles, crianças? Tem até uma música, né, tio? Isso. Forte e corajoso como Sansão. Isso mesmo. E também ele era bem fortão, bem grandão, porque ele comia muitas frutas e legumes. Então,
comer frutas e legumes é muito legal. Mais uma vez, comer frutas e legumes é muito legal. Isso mesmo. Mas, tio Hildo, nós vamos ainda descobrir aquilo que não é legal. Isso mesmo, é. Então, vamos ver a nossa imagem? Vamos ver. Rejeitar frutas e verduras não é legal. Olha, tia Neliane, que Nossa, coisa tio triste, Hildo, né? muito triste, porque rejeitar comida já não é legal. Agora, frutas e legumes, frutas e verduras fazem a gente ficar muito forte. Então, quando você rejeita, não é legal. Você fica assim, ó, com a cara triste, igual a da imagem lá, assim, ó. Porque você não está comendo frutas e legumes. Crianças, é muito importante você ter um prato bem bonito, cheio de frutas e cheio de verduras. E não comer isso, ó, não é legal. Isso mesmo, crianças. Então, lembrem sempre que nós temos que fazer aquilo que é legal. Então, não rejeita mais fruta da mamãe e do papai. Come tudo que eles têm para oferecer para vocês. Porque nós temos que usar toda a nossa vida, todo o nosso corpo para louvar ao Senhor. Então, vem com a gente, com alegria, levanta daí para a gente cantar e louvar ao Senhor. Vamos lá, crianças, em pé mais uma vez, usando todo o corpo para louvar ao Senhor. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, balançando a mãozinha. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, agora as duas mãos. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. Agora tem o pé também, tia Neliane. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça e a voz. Dai louvor? Isso aí, tia Neliane. Já, crianças, infelizmente, a nossa hora da música está chegando ao fim. Mas não acabou o Nova Infantil. Nós ainda temos muitos momentos legais para vir. Inclusive agora, tia Neliane, crianças, nós vamos aprender um versículo bem legal, porque está na hora do versículo animado. Isso mesmo. E o versículo animado precisa de algumas regrinhas também, né, tia Neliane? Precisa sim, tio Hildo, para que a gente consiga memorizar o nosso versículo. Nós precisamos, olha, ouvir com atenção. Isso mesmo. Faz o gestinho aí em casa. Ouvir com atenção. E além de ouvir com atenção, nós precisamos participar com muita alegria, porque senão o nosso versículo vai ser versículo triste. Vocês querem versículo triste? Não, a gente quer um versículo muito animado. Então, participa com alegria com a gente. Isso mesmo, crianças. E para nós participarmos com alegria, nós temos que seguir todas as instruções aqui dos tios, tá bom? Então, preste bastante atenção e vamos ver a imagem do nosso versículo. A primeira imagem do versículo é Deus. Crianças, ajude a gente a criar um gestinho para essa parte do versículo. Como pode ser, será, tia Neliane? Eu acho que pode ser assim, apontando para cima. Apontando para cima, então? Vamos lá. Deus. Mais uma vez, crianças.
Deus. Muito bem. Próximo. Me escolheu. Olha que legal. Que legal, tia Neiliane. Como será que pode ser um gestinho, criança, para essa parte do versículo? Eu acho, tio, que pode ser assim, ó. Me Assim? escolheu. Isso. Tá bom, então. Vamos fazer a primeira parte e a segunda parte do versículo. Então, Deus me escolheu. Mais uma vez, crianças. Deus me escolheu. Isso mesmo. Agora vamos para a terceira parte do versículo. Vamos na imagem. Antes mesmo. Olha, antes mesmo, né, tia Neiliane? Como pode ser essa parte? Será que pode ser assim, tia Neiliane, ó, apontando para trás? Sim, antes, né? Foi antes. Isso, pode então ser vamos sim. lá, então vamos lá. Deus me escolheu antes mesmo. Mais uma vez, crianças, vamos lá. Deus me escolheu antes mesmo. Eu Tá acho faltando, né? eu acho que Eu tá acho. faltando, tá? Eu acho que tá incompleto, tia Neiliane. Deus me escolheu antes mesmo. Acho que tem mais uma imagem. Vamos ver se Vamos tem mais ver. uma imagem. Ah, tem De mais eu uma nascer. imagem de eu nascer, um bebezinho, Agora, né, faz tia todo Neiliane? sentido. Como é que pode ser a imagem, o gesto do bebezinho, tia Neiliane? Você sabe aí em casa, criança, como pode ser? É isso mesmo. Tenho certeza que todos já estão fazendo. Será? Assim, ó. Isso, muito bem. Esse gesto que você vai fazer, criança. Então vamos lá. Deus me escolheu antes mesmo de eu nascer. Mais uma vez, crianças. Deus me escolheu antes. Antes mesmo de eu nascer. Muito bem, eu acho que agora o nosso versículo está quase completo. Falta só um detalhezinho desse tamanho, que é a nossa referência. Senão, onde é que a gente vai achar esse versículo? Então, a referência, vamos olhar na tela a referência. Olha só, bem fácil, né, tia Neiliane? A referência é Gálatas 1:15. Isso mesmo. 15A? Beleza, então. 15A, vamos lá. Referência Gálatas 1:15A. Mais uma vez a referência. Gálatas 1:15A. Isso mesmo. Agora vamos passar o versículo a última vez, bem rapidinho, tia Neiliane. Vamos, todo versículo com um gestinho. Então vamos lá. Deus me escolheu antes mesmo de eu nascer. Gálatas 1:15A. Aí em casa, criança, você conseguiu memorizar o seu versículo? Se você conseguiu, parabéns, crianças. Parabéns por ter memorizado esse versículo, que está muito legal. E agora o nosso versículo animado já acabou, crianças. Mas não tem problema, porque ainda tem muita coisa legal para você. Tchau, crianças. Tchau. Bom dia, Nova Infantil! E sejam bem-vindos ao Revisando a História! Nova Infantil, eu tô com muita saudade de vocês, mas infelizmente vocês não podem estar aqui, né? Mas Nova Infantil, mesmo assim nós vamos ter uma super aula. Mas para isso, tia Neiliane, nós vamos ter que relembrar as nossas 3 regrinhas. Uau, tia Neiliane, só é 3, não é 10, não é 20, não é 1000, e só é 3, nós vamos ter uma super aula. E a primeira regra Nova Infantil é ouvir com atenção. E como é que a gente ouve com atenção, tia Neiliane? A gente ouve com atenção fazendo assim, olha, o gestinho e prestando muita atenção no que o tio e a tia vão falar para vocês. Isso aí, tia Neiliane. E a segunda regrinha é seguir as instruções. E como é que a gente segue as instruções, tio? Nós seguimos as instruções participando de todas as atividades, obedecendo todas as regrinhas e fazendo o dever de casa, hein? Muito importante. Isso, crianças. Essas foram as 2 regrinhas, mas ainda tem mais uma muito importante, que é
participar com alegria. E as meninas, olha, aí de casa, levanta, ergue a mãozinha assim e balança muito, participando com alegria. E os meninos, o tio João vai mostrar agora como que participa com alegria. Isso aí, tia Neliane. Os meninos, olha, eles vão se levantar de onde estiver sentado, abrir um sorrisão enorme assim, ó, e torcer com muita alegria contigo quando ele estiver na brincadeira assim, ó, pulando aí de casa, hein? Ei, com muita alegria, hein? Ok, regrinhas passadas, vocês prestaram bastante atenção. E agora, nós vamos para a nossa revisão. Nova Infantil, há quase 3 semanas, nós temos falado de um personagem muito importante. Cara, sabe quem é, tia Neliane? Eu sei, tio João. É o José. Nós estamos falando de José, tio João. É isso aí, tia Neliane. Sabe o que é interessante, tia Neliane? José passou por muita coisa desde que ele nasceu. Ele teve 2 sonhos muito importantes. Quando ele falou esses sonhos para os seus irmãos não gostaram, levaram ele para o Egito. Ele foi vendido como escravo, tia Neliane. E aí depois, o homem que tinha comprado ele, vendeu ele de novo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. E depois de algum tempo, é interessante que José, ele entrou na casa de Potifar como amigo de Potifar. Potifar confiava muito nele. Mas sabe o que aconteceu, tia Neliane? A esposa de Potifar fez alguma coisa para José ser preso injustamente. E aí ele foi preso, passou durante anos lá. Mas sabe de uma coisa? José sempre confiou em Deus. Isso, tio João. É muito importante a gente confiar em Deus. José nunca perdeu a fé e sempre soube que tudo o que acontecia com ele fazia parte da vontade de Deus. E esses sonhos, hein, tio João? Isso aí, tia Neliane. Depois passou dois sonhos muito importantes que mudaria completamente a vida de José e de todo o seu povo, sabia, tia Neliane? Mas para isso, para a gente relembrar tudo o que aconteceu, nós vamos para a nossa primeira atividade. Com José no Egito, ok? Nessa atividade, Nova Infantil, vai aparecer um slide para vocês aí na telinha de vocês. E tem 4 sugestões, ok? A letra A, B, C ou D. Em cada sugestão tem um animal. E nós vamos descobrir com que José sonhou. O primeiro sonho de José. Isso, João. E a pergunta está aí. Qual desses animais abaixo estava no sonho de Faraó? Será que era um coelho, tia Neliane? Eu acho que não era um coelho, não, hein? Eu acho que também não, ó. Mas eu sei que as crianças daí sabem porque elas têm uma super mente. O que será, tia Neliane? Posso dizer a minha sugestão? Olha, eu tenho quase certeza que foi a letra C. Letra C é uma vaca ali, né, tia Neliane? Boizinho. E isso é uma vaca. Eu acho que esse era o animal que estava no sonho de Faraó. A letra C, então. Vamos ver se está correto. Uau, tia Neliane, a senhora acertou, hein? Parabéns para a senhora. Mas tem 7 vacas gordinhas, hein? E 7 vacas magras. O que será que isso quer dizer? Esse foi o sonho de Faraó. O sonho que José teve a missão de desvendar. Uau, tia Neliane. Mas a gente vai explicar depois que a gente vê o outro slide, ok, tia Neliane? Vamos. Qual era o tipo de espiga que estava no sonho de Faraó? Ele sonhou com espiga. Será que tinha pipoca lá, tia Neliane? Ai, eu acho que ainda não, tio João. Acho que ainda estava um pouco cedo. Mas vamos lá. Diz pra mim, qual era o tipo de espiga que estava no sonho de Faraó? Tia Neliane, deixa eu usar minha supermente aqui, que eu tô me lembrando de tudo que aconteceu na aula passada de história. Eu acho que foi a letra A. Você acha, tio? Exatamente, porque a C tem 1 milhão aí, ó. E a B tem um saco de milho. Mas eu acho que não foi esses aí não, ó. Eu acho que foi a A. Então vamos ver? Vamos Vamos agora? lá. Pode abrir. Parabéns, tia tio Neliane. João. Muito bem, você tem uma super mente. E eu tenho certeza, tio João, que as crianças de casa também acertaram, viu? Isso aí, tia Neliane. Mas tem 7 espigas de milho aí na telinha e 7 espigas de milho seca. O que será que isso quer dizer? Eu acho, tia Neliane, que esses 2 sonhos têm o mesmo significado, que significa a seguinte coisa: 7 anos de farturas.
que significam as vacas gordas. Depois, crianças, as 7 vacas magras comem todas as vacas gordas, mas elas continuam magras, tia Neliane. Isso queria dizer que 7 anos no Egito seriam de fartura e de muita comida assim, ó, tia Neliane. Imagina tanta comida assim, ó. Até eu fiquei com fome agora. E depois viriam 7 anos de muita pobreza, de pouca comida e muito sofrimento, tio João. Isso aí, tia Neliane. Aqueles 7 anos de fartura não seriam nada. Eles iam esquecer esses 7 anos porque estariam tão preocupados com as coisas. Mas quando Faraó soube por José, que José falou para ele sobre esses sonhos, Faraó ficou muito feliz, tia Neliane. E sabe o que ele fez? Sim, tio. Ele deu a José um cargo muito importante no Egito. Isso aí. José se tornou governante de todo o Egito, ó. Isso é legal, porque quando José estava morando com seus pais, ele teve 2 sonhos, que ele se tornaria alguém de grande escalão, que Deus ia colocar ele lá em cima. E esse sonho aconteceu, viu, crianças? O plano de Deus, ele sempre está presente na nossa vida e vai acontecer mesmo que você ache que não. Isso aí, tia Neliane. Tia Neliane, vamos para a nossa segunda brincadeira? Vamos, tio, vamos. Tia Neliane, aqui nós temos 4 copos. Aqui nós temos 4 copos e uma bolinha, ok, não, infantil? E nós vamos ter essa brincadeira aqui, ó. Colocar essa bolinha em um copo. E depois que a gente colocar, não, infantil, nós vamos ter que... Depois que nós colocarmos a bolinha aí, não, infantil, nós vamos ter que fazer um zigue-zague bem louco aí para esconder a bolinha. E eu ou a tia, nós vamos ter que descobrir onde essa bolinha está. E quem descobrir vai fazer uma pergunta. E se eu errar, a tia Neliane vai ter que fazer uma pergunta para mim. Isso. Mas como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar a tia Neliane começar. Ah, tá bom, tio. Então, eu vou começar descobrindo aqui onde que tá. Já, tia Neliane? Já, tio. Eu acho que a senhora não mexeu muito bem aí não, ó. Mas, Eu quis que fosse fácil pra você. poxa, ela quer dar ponto pros meninos de graça, ó. Eu acho que a bolinha Precisa, tá né? aqui. Aonde, tio? Aqui, ó. Nesse aqui? Isso aí. Vamos ver se tá nessa? Não, eu escolho aquele lá. Esse daqui, tio? Isso aí. Olha, muito bem. O Ponto senhor para acertou. os meninos, hein? Ei, torcida aí porque os meninos estão na frente, hein? Não, calma aí, tio. Você vai ter que acertar a sua pergunta pra você ganhar o seu ponto. Não, tia Neliane. Eu acertei a bolinha e agora eu vou ter que fazer a pergunta pra senhora, ok? Vamos lá, pode fazer. Eu tenho certeza que tá muito fácil. As crianças de casa sabem, então tá tranquilo. Tia Neliane, a primeira pergunta é o seguinte. Depois que José explicou o sonho de Faraó, o Faraó ficou tão feliz que mandou tirar José da prisão e deu a ele um cargo de alto escalão. Que cargo era esse? Muito fácil, tio João. Foi o cargo de governador do Egito. Uau, tia Neliane, a senhora tem uma super mente, hein? Parabéns! Vamos mais uma vez? Agora é minha vez de Vamos, embaralhar eu vou aí. prestar bastante atenção para eu poder fazer a pergunta para você. Tá aí. Pode ir, tia Neliane? Prestei bastante atenção e eu acho que tá nesse aqui. A senhora tem certeza, tia Neliane? Eu acho que eu troquei de lugar, a bolinha foi pra cá. Não, eu vou permanecer nesse daqui. Tá, então, né, tia Neliane? E ela acertou. Uau, as meninas têm uma Isso. super mente também, hein? Agora você vai ter que responder uma pergunta aqui, tio. Essa aqui tá fácil. José recebeu uma grande missão quando ele se tornou governador do Egito. Qual foi essa missão, tio João? Tem alternativa essa? Tem sim alternativa. Letra A, cuidar das crianças. Letra B, cuidar do Egito. Cuidar das crianças é muito importante, tia Neliane.
Mas eu acho que a missão que Deus deu para José foi cuidar do Egito. Isso mesmo, tio João. Parabéns, muito bem. E agora é a minha vez, viu? Você pode segurar aqui pra mim? Posso sentir, Eliane? Poxa, Eliane, eu nem vi, ó. Eu vou chutar dessa vez. Pode chutar, tio. Eu acho que tá aqui. Você acha que tá aqui? Sim, eu acho que tá aí. Tem Não, certeza? pera. Não tem. Eu acho que tá aqui. Será? Eu tenho certeza, hein, tia Eliane? Então vamos lá. Aqui, né? Pode abrir. Muito bem, tio. Parabéns. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta pra senhora, hein? Pode fazer a pergunta, tio. Tia Eliane, Jacó mandou quantos filhos para comprar comida no Egito? Jacó mandou 10 filhos fazerem as compras no Egito. É isso aí, tia Eliane, a senhora está certíssima, hein? Poxa, mas nossa aula vai chegando por aqui na infantil. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas semana que vem tem muito mais, hein? Agora vocês podem ficar com a mente brilhante! Bom dia, crianças! Estamos começando o Mente Brilhante. E aqui no Mente Brilhante temos 3 regras muito importantes. A primeira regra é sentar educadamente. Isso mesmo, criança, sentando educadamente. E a nossa segunda regra, tia Laís? Nossa segunda regra, é ouvir com atenção. E você ouve com atenção aí de casa, crianças, fazendo silêncio e prestando atenção pro professor. E a nossa terceira regra muito importante é participar com muita alegria. Os meninos que estão aí em casa, eles vão fazer assim com o tio Igor, fechando a mão assim. Isso mesmo, e as meninas com aquele sorrisão no rosto e balançando a mão assim, bem feliz. Crianças, na aula passada aprendemos que Deus criou a natureza de forma especial. E também criou a casa de cada animal. Exemplo, a abelha, que foi a colmeia, o sapo, que mora na lagoa, e a galinha, que mora no galinheiro. Olha que coisa legal, né, tia Laís? E outros mais. Isso mesmo, Deus criou uma casa para cada animalzinho. Mas hoje ainda vamos falar um pouquinho mais sobre a criação de Deus. Crianças, Deus criou o homem e a mulher. Mas como é que a senhora sabe disso, tia Laís? Porque tá na Bíblia, crianças, e tudo que tá na Bíblia é verdade. E Deus, crianças, criou o homem e a mulher. E ele, criou todo o nosso corpo. E cada parte do nosso corpo tem uma função, um propósito, tio Igor. Isso mesmo, tia Laís. Então vamos ver uma das partes do corpo, que é bem legal. Que são os nossos olhos. Que nem a imagem que você vai ver aí de casa. Os nossos olhos. Mas pra que servem os olhos? Os olhos, crianças, servem pra gente ver. Pra gente, aqui, tio Igor. Pra gente, ler a Bíblia. Isso mesmo, pra gente meditar na palavra de Deus. Que nem na nossa imagem que a gente tá vendo aí. Nós conseguimos fazer várias coisas. Não é mesmo, tio Igor? Porque Deus fala assim, que os nossos olhos é luz para o nosso corpo. Então, tudo que você for assistir precisa agradar a Deus. É verdade. Vamos conhecer mais uma parte Vamos lá, tio do Igor. nosso corpo que Deus criou com tanto carinho. Vamos falar agora sobre os ouvidos. Criança, daí de casa, na casa de vocês, eu quero que vocês apontem aonde que é o ouvido de vocês. Vamos lá. Aqui. Isso mesmo, tio Igor. Serve pra gente ouvir música, tio Igor. Olha, pra gente ouvir os conselhos da mamãe e do papai, não é mesmo? Mas, tio Igor, não acabou ainda por aqui. Porque tem outra parte, que Deus criou que é super importante. Que é o nosso nariz. Isso mesmo. Então,
aponte aí, se você tá perto da mamãe, perto do papai, mostra pra eles onde que tá o seu nariz aqui, ó. Bem aqui, bem bonitinho. Mas o nariz, ele serve pra gente respirar, cheirar aquela... Eu trouxe até aqui as flores, ó. Respirar o cheiro gostoso das flores. E olha que coisa legal, não é mesmo? Então, aponte aí onde que tá o seu nariz, porque vamos lá, tio Igor, para nossa próxima parte do nosso corpo. A nossa próxima parte do nosso corpo, crianças, é a boca. Mas, tio Igor, para que serve a boca, tio Igor? Para a gente comer, crianças. Isso mesmo, para a gente poder comer. A gente usa para poder falar. A gente usa para poder cantar as músicas da igreja. E uma coisa especial que a gente faz também com a boca é conversar com Deus também, crianças. Olha que coisa legal, né, tia Laís? Mas, crianças, já que a gente já aprendeu algumas partes aqui, ó, do nosso corpo que Deus criou, calma aí, porque ainda não acabou. Acabou agora o Mente Brilhante, mas vem agora, crianças, o Laboratório do Saber. Mas aqui no Laboratório do Saber temos uma roupa muito especial, crianças. Vamos lá, tia Laís, vamos colocar. Vamos lá colocar essa roupa. Pronto, tio Igor. Agora sim, tia Já Laís, tô eu tô bem. pronta pro laboratório. Mas, tio Igor, aula passada, tu sabe o que a gente aprendeu? Nós aprendemos, ó, sobre algumas árvores, isso mesmo. Sobre uma árvore aí que nos deixa, o fruto dela nos deixa calminhos, que é o árvore do maracujazeiro. Isso mesmo, que o fruto dele é o maracujá. Mas também aprendemos sobre uma árvore, ó, que ela é bem, mas bem grandona, crianças. Que nós falamos sobre a castanheira, isso mesmo, sobre a castanheira. E o fruto da castanheira é o ouriço, aquele fruto bem duro, não é mesmo? E a gente come aquela semente que é a castanha. E também, tio Igor, aprendemos sobre uma fruta que ela produz aqui, ó, o chocolate. Isso mesmo, ela produz o chocolate, que é o cacaueiro. Olha que coisa legal. Tia Laís, hoje vamos aprender mais algumas coisas a mais. Hoje vamos aprender sobre os meios de transporte. Olha como é que coisa legal, né? Vocês sabem o que são meios de transporte? O meio de transporte é tudo que nos leva de um lugar para o outro. Olha que coisa legal. Legal, tio Igor. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, eles não precisavam sair de um lugar para o outro, porque tudo tinha no jardim do Éden. Olha que coisa legal. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden, eles precisavam se locomover para longas distâncias. Aí Deus deu inteligência ao homem para criar os meios de transporte. Olha que coisa legal, tia Laís. Mas, tio Igor, então vamos aprender quais são esses meios de transporte. Vamos começar pelos meios de transportes terrestres, isso mesmo, que são aqueles que nem você vai ver aí na sua imagem, ó, que são o carro, a moto, a bicicleta e por último, o trem. Isso mesmo. Mas, crianças, vocês sabiam que o trem, ele anda de uma forma diferente? Isso mesmo, ele não anda que nem o carro aqui nas ruas, que nem a bicicleta. O trem, crianças, é um meio de transporte que anda sobre os trilhos. Isso mesmo, então vamos repetir aí de casa com a tia. O trem anda nos trilhos. Muito bem. E agora vamos conhecer mais os meios de transporte. Agora a gente vai falar sobre os transportes aquáticos. Nossa próxima imagem. Vamos lá, vamos conhecer
navios, os barcos. Crianças, vocês sabem um personagem da Bíblia que construiu um meio de transporte aquático? Sabe, tia Laís? Se você daí de casa falou que foi Noé, você acertou, crianças. Deus deu inteligência a Noé para criar uma arca, um barco bem grandão para salvar os animais e a sua família de uma grande chuva. E essa grande chuva se chama o dilúvio, crianças. Olha que coisa legal, né, tia Laís? Mas será que tem mais alguma coisa, tia Laís? Tio Igor, tem sim. Ainda tem mais um meio de transporte, tio Igor, que não é o terrestre, não é o aquático. Tio Igor, o meio de transporte são os aéreos, isso mesmo. São aqueles que voam lá no céu. Que como aqui, ó, o balão, o helicóptero, o avião. Olha que coisa legal, tio Igor. Isso são transportes aéreos. E uma curiosidade, crianças, sobre o avião é que ele usa aquelas grandes turbinas para empurrar o ar. E também, crianças, eles usam aquelas asas para poder flutuar. Olha que coisa legal. Então vamos repetir isso, tio Igor. O avião usa as asas para flutuar. Muito bem. Mas, tio Igor, não acabou por aqui. Eu quero ver se você aprendeu, se a criança que está em casa aprendeu. Então vamos para nossa brincadeira, tio Igor. E vai ser assim, ó. Nós temos esse túnel aqui, que nem o tio Igor tá mostrando. E a gente tem que chegar aqui, ó, até o final. No buraquinho aqui, ó. A bolinha tem que cair. Muito bem. E quem conseguir primeiro vai fazer uma pergunta para quem ainda não conseguiu. Então vamos lá, tio Igor. Tio Igor, as meninas, ó, estão bem espertas, estão me ajudando. Então eu vou fazer a pergunta para ti, tio Igor. Bora ver se o tio Igor aprendeu mesmo. Primeira pergunta. Tio Igor, quem deu inteligência ao homem para construir e fazer os meios de transportes? Foi Deus. Mas vamos para nossa próxima rodada. E eu quero ver as meninas comigo, hein? E agora, como a gente ganhou, vamos para a próxima pergunta. Qual é o meio de transporte que anda sob trilhos, tia Laís? Eu sei, tio Igor, essa tá fácil. O meio de transporte que anda sobre os trilhos é o trem. Muito bem. Crianças, a gente fica por aqui, mas vai começar uma aula muito legal, que vai ser a história bíblica. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um momento da história bíblica. Olha só, o Nova Infantil tá agora, né, chegando ao final, mas ainda não acabou. Fique aí preparado na sua cadeirinha, onde você está aí na sua casa, porque agora vai começar o momento da história bíblica, né? Aquele momento bem legal onde nós aprendemos as verdades da palavra de Deus. Deus tem muitas coisas para nos ensinar através da sua palavra. E nós aprendemos cada uma dessas histórias que tem lá. E olha, na Bíblia está assim de histórias. Então, em vez de você querer ficar assistindo filme, coisas na televisão, desenho, você pode usar a sua mente criativa que Deus lhe deu e ler a sua Bíblia, ou pedir para o seu pai, para a sua mãe ler, quem ainda não sabe ler.
e aprender tudo que Deus quer ensinar através dessas histórias bem legais que tem lá. Crianças, aqui para o nosso momento da história bíblica, comigo e com o tio Silas, nós temos 3 regrinhas. A primeira regrinha é que nós precisamos sentar educadamente. Então, você que é educado, você criança que é educado, fique aí na sua cadeira agora sentado direitinho, nada de ficar jogado, de ficar brincando ou conversando com seu irmão, nada disso. Sentado educadamente e fazendo silêncio. Porque, apesar de você estar aí na sua casa, é momento de você escutar o que o professor vai falar. Crianças, ainda tem mais uma regrinha. Nós precisamos ouvir com atenção. Ouvir tudo que o professor vai dizer, até porque depois, né, tem lá as perguntinhas que o papai vai fazer para você e você tem que acertar tudinho para mandar para o seu monitor de rebanho, para ele ficar, ó, feliz com você. Crianças, na semana passada, nas últimas 3 semanas, na verdade, nós conhecemos a história de José. José, aquele filho de Jacó, filho de Israel, que se tornou governador do Egito. Ele se tornou o homem que mandava em todo o Egito. Crianças, pelo fato de José ter conseguido salvar todo mundo da fome, toda a sua família veio morar com ele no Egito. E lembra que Faraó, olha só, ele voltou aqui, ó, Faraó, ele deu uma cidade para José morar com toda a sua família, para toda a família de José ficar habitando naquela cidade. Crianças, aquela cidade que eles ficaram, ela começou a se encher muito, porque a família de Jacó, a família de José, eles tinham muitos filhos. Eles eram pessoas que tinham vários filhos. E aí, aquele faraó da época de José, ele morreu, crianças. E quem ficou reinando foi outro rei, outro faraó. Mas tio, o nome dele também era faraó. Crianças, todo rei do Egito era chamado de faraó. Era o título dele, não era o nome dele, era o título dele. E aí aquele novo faraó que apareceu, crianças, ele não sabia nada sobre a história de José. Ele não sabia que José tinha ajudado os egípcios a sair daquela fome, tinha salvado todo aquele país. E aí quando ele viu que o povo de Israel estava ficando muito numeroso, que estava tendo muitos filhos, olha só, lá na cidade onde eles estavam, ele começou a ficar preocupado. Ele disse assim, nossa, esse pessoal está ficando muito grande. Está nascendo muitos filhos para eles e muitos homens fortes. E aí o faraó ficou preocupado e disse, a gente tem que fazer alguma coisa, senão daqui a pouco todo esse povo de Israel, esses filhos de Jacó, vão querer tomar o Egito para eles. Eles vão tirar o Egito de nós e vão querer tomar conta de tudo aqui. Aí o faraó teve uma ideia terrível, uma ideia que o próprio diabo colocou na cabeça desse povo ser escravo. Eles vão trabalhar forçado para a gente. Crianças, escravo é uma pessoa que trabalha muito. Faz muita coisa. E além disso, ele ainda, apanha. E para isso o faraó colocou alguns egípcios lá, com chicotes nas mãos para bater naqueles israelitas, naqueles filhos de Jacó. E esses egípcios, eles ficavam lá escravizando, enquanto o povo era obrigado a trabalhar. Eles tinham que trabalhar construindo várias coisas. E aí, crianças, eles construíram várias cidades. Eles construíram a cidade de Pitom, construíram a cidade de Ramsés, construíram algumas cidades, olha, para o faraó. Eles pegavam tijolinho, faziam tijolo com barro e começavam a erguer as construções que precisavam fazer. Com todo aquele tijolo, aquelas coisas que eles faziam e produziam, porque eles agora eram escravos. Crianças, o povo de Israel ficou durante muito tempo sendo escravo aqui na terra do Egito. Mas mesmo sendo escravo, eles continuavam tendo muitos filhos e continuavam nascendo vários homens fortes, porque Deus tinha um plano para essa família, para a família de Israel. Lembra qual era o plano de Deus? O plano de Deus super importante. Crianças, o
plano de Deus para a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, que depois se chamou Israel, é que dessa família ia vir o grande Salvador. O Salvador que ia salvar todas as pessoas da terra. Ia salvar o tio José, ia salvar você que está em casa, Ana Priscila, ia salvar o Simon que está assistindo a gente agora aí também, ia salvar aqui o tio Silas. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus estava preservando aquele povo, os filhos de Jacó, porque Ele queria salvar todos nós. Crianças, uma coisa muito importante, toda vez que a gente lê, tudo que a gente lê na Bíblia, na palavra de Deus, todas as historinhas, elas falam desse grande Salvador. Tudo isso aponta para o nosso Salvador. E crianças, continuando essa história aqui, olha só. O povo de Israel continuava crescendo, continuava tendo muitos filhos. E aí o diabo colocou mais uma ideia terrível, mais uma ideia maligna na mente de Faraó. Agora, o Faraó pensou assim, nossa, mesmo apanhando, mesmo trabalhando como um escravo, eles continuam crescendo. E aí ele disse, já sei, eu vou mandar os meus servos matarem todos os bebês. Todos os bebês. Ele pensou assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Primeiro ele chamou 2 mulheres. Ele chamou essas 2 mulheres aqui, ó. O nome da primeira é Sifrá. Vamos colocar ela aqui, junto com o Faraó. Sifrá. E da outra era Puá. Nome estranho, né, crianças? São nomes daquela época. Então tinha aqui a Sifrá e a Puá. E ele disse, olha, eu sei que vocês são parteiras. Parteiras é uma mulher que ajuda o bebê a nascer. Quando a mulher grávida vai ter o bebezinho, elas vão lá e ajudam o bebê a nascer. Aí ele disse assim, olha, quando as mulheres dos filhos de Israel chamarem vocês lá para ter o bebezinho, eu quero que vocês vejam se é homem ou se é mulher. Se é um menininho ou se é uma menininha. E se for homem, eu quero que vocês matem o bebê. Nossa, tio, que maldade matar o bebezinho tão fofo, tão bonito. Isso mesmo, crianças. Faraó estava motivado, com a cabeça motivada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás que estava ali enganando ele. E disse para as parteiras fazerem isso. As parteiras ficaram com medo. Nossa, se a gente disser que não vai fazer, o Faraó vai mandar matar a gente. Aí elas voltaram lá para a casa delas. E toda vez que uma mulher chamava elas para ter o bebê, elas iam até lá, ajudavam a ter o bebê, mas elas não matavam nenhum bebê. E aí o Faraó mandou chamar elas. Por que vocês não estão me obedecendo? Eu estou vendo que o povo continua tendo vários bebês, vários homens. Continuam crescendo. E vocês não estão fazendo aquilo que eu mandei vocês fazerem. Aí elas disseram assim, olha, Faraó, é porque as mulheres do povo de Israel, elas são fortes. Quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. Aí a gente não tem mais o que fazer. Crianças, elas fizeram isso porque elas queriam obedecer a Deus. Apesar do Faraó ser um homem poderoso, um homem cheio de poder que podia mandar matar elas, mesmo assim elas sabiam que é mais importante cada um de nós obedecer a Deus do que obedecer os homens dessa terra, os homens que querem que a gente peque, que a gente faça coisas erradas. E aí, o Faraó disse assim, tá bom, vocês não querem me obedecer? Então, eu vou mandar meus próprios homens matarem os bebês. O Faraó ainda não desistiu dessa ideia louca. Ele ainda quer acabar com o povo matando as crianças inocentes. E aí ele mandou os homens dele pegarem todos os bebês homens, e jogarem, dentro do rio Nilo. Você já pensou nisso, criança? Pegar os bebezinhos e jogar dentro do rio, eles iam morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram os bebês e jogaram os bebês dentro da água. Os bebês, crianças, morreram. Que coisa triste, né? Que coisa terrível. Mas olha, nada do que Faraó fizesse podia atrapalhar o plano de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas e Deus cuida da gente. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida da gente, desde pequenininho. Crianças, naquela terra, lá no meio do povo de Israel, existia um homem e uma mulher. E eles eram
filhos, eles eram da família de um dos filhos de Jacó, o filho que se chamava Levi. Crianças, esse homem e essa mulher, eles se chamavam Joquebede, olha só, Joquebede, e o homem se chamava Anrão. Anrão e Joquebede, eles tinham alguns filhos. O filho mais velho deles era o Arão. Parece o nome do pai, né? Arão. E eles tiveram outra filha também, olha só, chamada Miriam. Repita aí na sua casa: Arão e Miriam. Crianças, eles tinham esses dois filhos, mas só que a Joquebede, ela engravidou de novo. Lembra que o povo de Israel tinha muito filho? Então ela ficou grávida de novo e eles iam ter mais um bebezinho. E aí eles tiveram, olha só, mais uma criança. Naquela época que o faraó mandou matar os bebês jogando na água, eles tiveram esse bebezinho aqui, ó. Moisés é o nome dele. Moisés. Crianças, eu acho que com certeza vocês já ouviram falar de Moisés. Mas hoje a gente vai conhecer aqui, ó, o início, como é que foi o início da história de Moisés. Crianças, quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés escondeu ele para que os homens, os egípcios, não pegassem ele, não matassem ele, não jogassem ele dentro do rio Nilo. E aí ela escondeu, e ela não deixava o Moisés chorar alto, porque quando o bebê chora, né, todo mundo escuta, os vizinhos, todo mundo. E aí ela cuidava para que ninguém soubesse que o Moisés existia, para ninguém lá pegar ele. Mas, criança, chegou um tempo que ela viu que não dava mais para ela proteger Moisés. Se ela continuasse com Moisés dentro da casa dela, todo mundo ia morrer. Todos os outros filhos dela, todo mundo. E aí, ela decidiu fazer uma coisa muito triste para uma mãe fazer. Ela decidiu que ela ia ter que abandonar o Moisés. Mas como que ela ia fazer isso? Ela construiu, crianças, um cesto, olha só, um cesto. Ela fez um cesto de junco. Junco é um tipo de planta que existe lá no Egito, perto do rio Nilo. Aí ela fez, ficou cheio de buraquinho. Aí ela tampou os buraquinhos, olha só, colocou betume para tampar os buraquinhos do cesto. E aí ela pegou o bebezinho e colocou lá dentro. Ela colocou o bebê dentro do cestinho, levou o bebê até o rio Nilo e colocou ele dentro da água, dentro do cestinho. Ah, crianças, agora Moisés está sozinho aqui no rio Nilo. Agora, só Deus pode ajudar ele. E aí, o cestinho dele foi navegando. E a irmã de Moisés, a Miriam, estava lá na beira do rio, olhando, acompanhando o cestinho andando. Até, crianças, que quando Moisés estava lá no meio do rio, alguém avistou ele, lá do palácio. E a pessoa que viu Moisés foi a filha do faraó. A filha do faraó olhou, viu aquele cesto e mandou ir lá buscar o cesto. Alguém foi lá, buscou, trouxe para ela. Aí ela viu que tinha, um bebezinho dentro do cesto. Ela gostou tanto daquele bebezinho. E aí a irmã de Moisés, esperta, foi até lá. Disse assim: olha, eu acabei de ver que você achou esse bebê aí. Mas você não é mãe, você não tem como amamentar, como dar leite pro bebê. Você quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus que possa amamentar esse menino para você, cuidar dele para você? E aí, crianças, ela disse: sim, eu quero sim. E a Miriam pegou o Moisés e levou ele de volta para a mãe dele. Só que agora, ninguém mais podia matar Moisés, porque agora ele pertencia, crianças, à filha do faraó. E aí, olha só, a Joquebede, a mãe dele, continuou cuidando dele. E ela amamentou, deu leite, fez ele crescer. E quando Moisés já não precisava mais de leite, não precisava mais de mamar, ela mandou Moisés de volta para a princesa. E agora o Moisés passou a morar aqui, no palácio do Egito, junto com o faraó, junto com a família do faraó. Olha que coisa, crianças. Faraó que mandou matar os bebezinhos, agora está cuidando de um bebê de Israel, de um bebê do povo de Israel. E Moisés, ele cresceu ali, ele cresceu naquele palácio.
como se ele fosse filho do próprio faraó, como se ele fosse da família real, da família do rei. Esse é o plano de Deus. Deus não deixou que Moisés fosse morto, porque Deus cuida de cada um de nós, desde pequenininho. Lembra do versículo que a gente aprendeu com o tio Hildo e com a tia Neliane? Deus me escolheu antes de eu nascer, muito antes. Crianças, Deus escolheu cada um de nós, a sua casa, seu pai, sua mãe, o lugar onde você mora. Deus escolheu tudo isso para cada um de nós. Ele cuida da gente desde pequenininho. Crianças, essa foi a história do nascimento de Moisés, mas Moisés ainda vai crescer, Moisés ainda vai se tornar o grande herói que Deus quer que ele seja. Então, não falte semana que vem, porque semana que vem a gente vai conhecer muito mais da história de Moisés. Então, se você quer aprender, se você quer ser alguém que conhece muito da Bíblia, vem aqui assistir o Nova Infantil semana que vem. Vou esperar por você. Porque agora, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do Nova Infantil. Então, não esqueça de responder as perguntinhas que o papai e a mamãe vão fazer para você e mandar para o seu professor. Professor que gosta muito de ver que você está participando, tá legal? Então, vamos até a semana que vem.